Olá, alguém do outro lado, tudo bem com vocês? O meu nome é Sabrina, eu tenho 22 anos, tenho uma filhinha, sou casada e hoje vim contar um pouco de como foi minha trajetória para minha conversão verdadeira. Eu chamo de conversão verdadeira porque eu já era católica, né, desde sempre, desde quando eu nasci. Só que só fui conhecer de verdade o que estava acontecendo ali, o que era a minha fé, depois de muito tempo, já na minha caminhada de fé. Então eu vim compartilhar um pouco com vocês como é que foi tudo isso pra mim. Eu lembro que assim, quando eu era criança, na verdade não lembro, minha mãe que conta. Quando eu era criança, eu ia para muitos retiros com minha mãe, muitos encontros, porque ela é muito participativa ainda hoje dentro da igreja. Então eu fui criada dentro daquele ambiente e tem fotos, se eu tiver fotos eu mostro aí. Então, sempre fui criada naquele ambiente, né? Então, minha catequese sempre foi muito forte dentro da minha casa, né? Meus pais rezavam, a gente sentava na mesa e rezava todos os dias, a gente sentava para conversar todos os dias e tudo mais. Então, sempre foi muito forte minha base de catequese em casa, né? Minha base familiar, a igreja doméstica que a gente fala hoje, né? Então sempre foi muito, muito forte mesmo. A gente rezava, enfim, tudo isso, né? Quando eu fui pra catequese criança ainda, fui batizada, tá, gente? Com 1 ano e meio, eu acho, de idade. E quando eu fui pra catequese, meus catequistas não eram tão bem formados, né? Pra me dar a catequese que eu tinha em casa, mas eu já sabia. Então eu fiz aquela catequese ali sem entender muita coisa, na verdade só entendia porque meus pais iam me explicando com o passar do que, enfim, do que eu tinha dúvida e tudo mais. Eu ainda era criança, né? Mas aí quando eu fiz a catequese, eu quis virar catequista logo depois. Então eu tive minhas formações, e aí que eu comecei a entender um pouco mais da minha fé, baseada na Bíblia, baseada também no catecismo, né, que até então não sabia o que era aquele catecismo e tudo mais. E depois, né, disso, enfim, fui 4 anos catequista ali, tive várias formações, eu saí da catequese e fui pra Crisma depois disso também. Na Crisma ainda estava na catequese, na verdade. Comecei a fazer a Crisma e os meus catequistas também não eram bem formados. O mal de toda a catequese, né, de quase todas as catequeses. Eu não era bem formada na Crisma, onde era para eu já ter um entendimento melhor das coisas dentro da igreja. Tinham coisas que eu ainda não entendia e sempre me incomodava aquilo. E era uma questão muito séria para mim, né? Que eu não entendia e eu queria entender o que estava se passando, o que era algumas coisas dentro da igreja que eu não conseguia entender e por que, para que servia isso, para que servia aquilo. Sabe aquelas perguntas que a gente sempre se faz, mas às vezes não busca, porque naquele tempo eu já podia buscar, né? Existem várias coisas. Então, a gente passou 2 anos no Crisma, né? E mesmo assim, eu fiz aquele Crisma, só que ainda tinha alguma coisa que não, sei lá, não consegui entender ainda. Então, tipo, na adolescência, enfim, entrei no ensino médio também, junto com a Crisma. Entrei no ensino médio, a gente aprende várias coisas sobre a igreja erradas dentro da escola, que as pessoas, inúmeras coisas sobre a igreja, mal da igreja, né? E a gente fica, meu Deus do céu, será que isso é verdade? Será que isso não é? E às vezes não busca saber o que de fato aconteceu, né? O que de fato a igreja foi responsável, o que a igreja não foi responsável, enfim, tudo aquilo ficou na minha cabeça. Eu, será que isso aconteceu mesmo? Então, o que aconteceu? Nessa fase da minha adolescência, eu também entrei, né? Surgiu aqui na minha paróquia um movimento chamado Movimento Auxilia. Eu entrei nesse movimento, né? Fui para um acampamento de jovens deles e ali tudo começou a mudar na minha vida. Era isso que eu estava buscando e eu comecei a entender, porque ali, de fato, foi ali, eu acho que foi no meu primeiro corujão, que é o acampamento deles, que eu ganhei o Ioquete. Eu acho que foi. Então, vou colocar a fotinha aí. E meu Deus, eu estudava aquilo de uma forma, porque eu precisava saber de algumas coisas que eu não sabia, que ninguém tinha me explicado. E eu precisava saber daquilo, eu precisava entender pra
para conhecer melhor, para estar mais perto de Deus. Eu sentia isso, eu sentia um vazio muito grande, né, na minha vida assim, espiritual. Então eu precisava saber para que eu pudesse rezar melhor, para que eu pudesse entender melhor minha fé, para que eu pudesse conhecer melhor Jesus. Então eu lembro que assim, antes também um pouco de eu entrar no movimento, eu lembro que eu tive uma depressão, né, e tudo mais. E a vida espiritual me ajudou de todas as formas possíveis para me ajudar a sair da depressão. Lógico que terapias e tudo mais, mas principalmente a minha fé, né? E graças a Deus meus pais, eles me ajudavam nisso também, né? Nessa caminhada em busca de me ajudar na oração mesmo, né? Então aquilo pra mim, assim, depois que eu saí da depressão, eu fiquei mesmo me perguntando, meu Deus, eu preciso aprender mais, sabe? Eu preciso, alguma coisa em mim me falava isso, eu preciso aprender mais. Enfim, eu conheci o movimento Auxilia em 2016. Eu ainda estava no Crisma e estava no ensino médio. Eu tinha acabado de entrar no ensino médio, eu acho. Tipo, minha vida estava toda desordenada, assim, porque eu não sabia o que era pecado, o que não era direito. Eu não conhecia direito. Eu não conhecia os mandamentos direito. Eu não sabia o que queria dizer. Eu até conhecia os mandamentos, mas eu não sabia o que queria dizer cada mandamento. Então, eu comecei a estudar aquele UCAT, comecei a estudar e até um certo momento, assim, participei do movimento, né? Eu até cheguei a entrar pro vocacional e aquilo me ajudou muito na minha caminhada, assim, que foi ali que a partir daquele momento que comecei a entender mesmo de onde é que vinha aquela... Tudo relacionado à minha fé, tudo relacionado a Jesus. Por que, né? Porque teve que acontecer cada coisa da história, porque Jesus tinha que ser crucificado, enfim, todas as coisinhas mais básicas que a gente às vezes não aprende na catequese, infelizmente. Então eu comecei a entender melhor. Eu também, nessa época, conheci o Padre Paulo, que, gente, sério, não tem como falar sobre conversão sem falar sobre ele. O Padre Paulo, eu estudei muito com o Padre Paulo, assim, nos vídeos de YouTube. Foi muito bom. Nessa época também, nessa época não, um tempo depois eu conheci algumas personalidades, assim, né, figuras públicas do Instagram, pessoas que me ajudaram no meu caminho de conversão também. Várias pessoas que hoje são figura pública no Instagram, tipo católicos, figuras públicas, eles me ajudaram muito na minha conversão verdadeira, né, que eu já era convertida. E assim, foram muito importantes pra mim. Teve até uma que falava muito sobre o cotidiano, sobre a vida de casamento, né, que era Camila Ferreira, o nome dela, não sei, vou colocar aí também. Ela me ajudou demais, que ela falava muito sobre o casamento e tudo mais. Eu ainda não sabia, né, se eu ia casar ou não naquela época. E, assim, me ajudou muito a entender várias coisas, né. Até que, então, surgiu o tempo da pandemia, eu acredito. E, novamente, né, a igreja foi fechada e tudo mais, não tinha mais nada que a gente pudesse fazer. Então, naquele momento, eu me afastei bastante também. E eu fui voltar já, quando eu tinha conhecido o Júnior, né? Isso aí eu deixo pra outra história. Mas quando eu conheci Júnior me ajudou muito também nesse processo de verdadeira conversão, porque acontece que o nosso namoro também teve vários altos e baixos e tudo mais. Só que aí, quando chegou no noivado, que a gente decidiu, nossa, vamos casar, então vamos fazer todas as coisas corretamente, como tem que ser. Vamos pegar o catecismo, vamos estudar, porque aqui, como estava na época de pandemia ainda, estava no final da pandemia quando a gente casou, então não estava tendo curso de noivos, né, porque não tinham pessoas casando naquele momento. Então a gente teve que estudar por conta, vamos dizer assim. Teve entrevista com o padre e tudo mais, mas a gente teve que estudar por conta. Então a gente pegava o catecismo e começava a estudar juntos. Isso também me ajudou muito, né? Então, assim, tudo foi um processo, né? Teve muitas coisas que fiz errado no começo, assim, pra minha conversão verdadeira, né? Teve muitos escrúpulos aí envolvidos que às vezes a gente não estuda e, sei lá, se perde no estudo. Enfim,
Mas sabe aquela coisa que falam que quando você enxerga uma coisa, é impossível não enxergar mais aquela coisa, né? Então, isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar e estudava mais, e conhecia a beleza do catolicismo, e conhecia a verdade, né, de Cristo, e conhecia a história de Cristo, e porquê de cada coisa, porque a gente usa, sei lá, porque a gente usa o turíbulo, porque, sabe, os mínimos detalhes dentro da igreja, porque que a hóstia consagrada é o corpo de Cristo, porque ele se faz presente ali, enfim, tudo que eu ia conhecendo, eu ia me apaixonando cada vez mais pela igreja católica. E hoje, né, hoje em dia, eu ainda estudo, né, lógico, eu só quero conhecer mais. Eu sou apaixonada pela minha religião, né? Eu sou apaixonada pelo catolicismo. Eu sou apaixonada por tudo Cristo fez por mim nessa minha caminhada. Porque não foi uma caminhada fácil, né? Mas eu vejo muitos frutos na minha vida. E a prova viva disso é minha família, né? Que hoje eu nem sonhava em construir e hoje já tenho minha família. E isso é uma coisa inacreditável, que pra mim naquela época não existia possibilidade. Então, muitas coisas mudaram de percepção. A gente, quando enxerga uma coisa dentro da nossa vida que tá errada, a gente tem que mudar, sabe? E chegou um momento, eu vou contar isso em outro vídeo, né? Quando eu for contar da história da gente, minha e de Júnior, chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, tá tudo errado, sabe? Quando eu comecei a estudar, tudo errado na minha vida, não só no meu relacionamento. Tá tudo errado na minha vida. Eu preciso parar, preciso estudar mais. E preciso parar de fazer coisas erradas, assim. Erros tão bestas e tão idiotas que me afastam de Cristo. Eu preciso parar com tudo isso. E eu preciso estar mais perto de Cristo. Quando eu decidi isso pra minha vida, e falei assim, você vai comigo ou não, né? Tipo, aquele ultimato. Você vai comigo ou não? O Júnior, não sei nem se ele lembra. E quando eu decidi aquilo pra minha vida, ninguém mais tirou aquilo de mim. Comecei a estudar dia após dia. E foi aí que a gente começou a entrar no noivado. Foi tudo bonitinho, seguiu tudo certinho. Então ali foi uma... Demorei muito tempo, eu acho, na minha opinião, pra enxergar, mas eu, quando tirei a trava do meu olho, né, eu consegui entender o que Cristo queria de mim. Que até então eu tava muito insegura com os meus caminhos, com as minhas possibilidades. Se eu ia viver da forma que eu vivia, ou se eu ia me entregar a Cristo. Era isso que ele queria. Ele queria uma resposta de mim. E eu falei, não, Senhor, estou aqui. Né? Como Nossa Senhora falou, eu estou aqui. E como Nossa Senhora foi tão importante na minha vida, desde sempre. Eu não era devota, nem um título. E assim, eu sabia, né, que Nossa Senhora é a Mãe de Deus. E amava Nossa Senhora, lógico, mas que eu ainda não tinha aprendido a me aproximar dela. Então foi através de Nossa Senhora que eu conseguia me aproximar mais de Jesus. Então nas minhas orações, né, eu sempre falava com ela, pedia, Nossa Senhora, eu peço que tá difícil, sabe? Assim, eu falava realmente, eu falava real, tá difícil seguir esse caminho. Me ajuda a entender o que é o seu filho, o que é o Senhor quer pra mim, né? Leva minhas orações pra Ele. Eu pedia muito auxílio de Nossa Senhora. E assim, eu tenho uma história muito boa com Nossa Senhora, assim, uma história muito emocionante com Nossa Senhora, porque eu acredito que ela teve muita influência na minha cura da depressão, né? Que foi através dela que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Minha vida estava estagnada. E foi através dela que eu acredito que tudo começou a mudar. E eu tenho um título, né, que eu amo muito de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora Auxiliadora. Conheci através do movimento Auxilia, sim, mas eu não sabia que ia tanta influência na minha vida, né? Depois eu posso contar também sobre. Mas enfim, eu comecei a reparar nessas coisas. Eu comecei a mudar
tudo na minha vida. Eu comecei a estudar sobre as virtudes que eu não sabia o que era. Eu comecei a estudar sobre temperamentos para saber lidar melhor comigo. Eu comecei a entender tudo à minha volta, assim, né? Vamos dizer. Hoje em dia, graças a Deus, eu me sinto muito feliz até onde eu cheguei, assim, sabe? Essa trajetória difícil, né? Querendo ou não, serviu pra muitas coisas que eu não enxergava antes, mas que hoje eu enxergo e fico assim, meu Deus, que incrível, como o Senhor trabalha na nossa vida que a gente nem percebe, né? Então eu fiz minha consagração à Nossa Senhora. A partir dali também minha vida mudou muito, já casada, né? Já fiz minha consagração. Eu também entendi muitas coisas da missa que até então eu não tinha me perguntado, não tinha estudado. Comecei a estudar sobre a missa, comecei a entender o porquê, né, de todas as coisas que acontecem ali, naquele sacrifício da Santa Missa. Foi incrível e eu recomendo muito estudarem. Tem vários perfis hoje em dia sobre tudo. Tem vários santos também, que foi tarde pra se converter, né? Então, verdadeiramente, eu sinto que a minha trajetória de conversão se deu a muitas coisas e hoje em dia eu tenho uma catequese bem estabelecida e vou prezar por isso, né, com os meus filhos. Enfim, conheci, gente, muitas coisas a partir disso, né? Conheci a abertura à vida, conheci o uso do véu, por exemplo, que eu nem sabia que existia na tradição da igreja. Enfim, muitas coisas eu conheci através, já adulta, assim, né? Então, pra mim, tudo que eu estudo hoje em dia só me deixa mais admirada com tanta beleza que existe por trás da igreja. Enfim, toda a tradição eu amo, né? Não tem como negar. Eu posso trazer mais vídeos sobre isso, sobre a modéstia também. Conheci a modéstia através de conhecendo as virtudes, né? Conheci a modéstia, a virtude da modéstia. Enfim, por hoje foi isso, né? Tô aqui hoje em dia muito feliz com minha conversão verdadeira e lutando a cada dia mais. Que um dia eu possa chegar à santidade, chegar até o céu, né? Junto com os anjos, junto com Jesus e Nossa Senhora e todos os santos, né? Que bom que existem tantos apostolados aí, né, na internet. Inclusive, vou indicar aqui o Santa Carona, que me ajudou, tá me ajudando muito, né? Eu conheci eles bem depois, né? Basicamente, recentemente eu conheci eles. O Santa Carona me ajudou muito. O Padre Paulo, que eu já falei aqui, Padre Wagner, eu acho o nome dele. O Padre Wagner me ajudou muito. A Ana Lídia me ajuda muito, porque ela tem uma família, enfim, mostra como é o cotidiano dela e tudo mais. E ela fala muito de Deus através dos vlogs, enfim, de coisas simples do dia a dia. E outras mais no Instagram, né? Thaís Schmidt, que eu conheci esse ano. E pessoas com famílias numerosas, né? Da Yaitiba também, aqui do YouTube e também do Instagram. Enfim, posso depois indicar várias pessoas e por que seguir elas, né? Vou fazer um vídeo assim também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contando um pouco mais sobre a minha trajetória até a minha conversão verdadeira. E espero que esse vídeo chegue a alguém que precisa desse impacto, né? Precisa que alguém fale, para poder ajudar essas pessoas também, né? Não tenham medo de conhecer Cristo, não tenham medo de seguir Cristo, não tenham medo de conhecer a verdade, né? Não tenham medo. E se vocês quiserem fazer visitas a igrejas católicas, serão muito bem-vindos. Eu, como católica, posso falar isso, né? Tchauzinho, até o próximo vídeo.